Antes de uma seita se tornar efetivamente uma Aes Sedai completa, ela tem uma última tarefa a cumprir. Ser atada aos 3 juramentos, ao recitá-los segurando o bastão dos juramentos, Terangreal que serve a esse propósito, ainda que não tenha sido criado para isso. E é sobre os 3 juramentos, não esses, os 3 juramentos das Aes Sedai em Wheel of Time, que nós vamos falar hoje. Não proferir palavra alguma que não seja verdade, não fazer qualquer arma com a qual um homem possa matar outro, nunca usar o poder único como arma, exceto contra Darkfriend, Shadowspawn ou em último extremo recurso em defesa da sua vida, do seu guardião ou de outra Aes Sedai. Assim são as palavras dos 3 juramentos, o código de conduta que baliza toda a vida e o trabalho da Ordem das Canalizadoras em Wheel of Time. Nota-se que os 3 juramentos não foram postos em curso ao mesmo tempo, e nem na mesma ordem que os conhecemos. O segundo juramento, sobre não criar armas para os homens se matarem, foi posto em uso após a Guerra do Poder/Guerra da Sombra, no final da Era das Lendas, ou seja, antes dos outros 2. O primeiro sobre não mentir e o terceiro sobre não usar o poder único como arma, exceto em casos de necessidade extrema, foram adotados uns bons 5 séculos antes das Guerras dos Trollocs, já na Terceira Era, no período chamado de Depois da Quebra. É sabido que os 3 juramentos estavam em prática no final da Guerra dos Trollocs, mas com variados graus de obrigatoriedade. Quando esse conflito acaba, os juramentos passam a fazer parte da cerimônia de aceita para a Aes Sedai completa, com o bastão e tudo. O bastão usado para amarrar os 3 juramentos é um Terangreal da Era das Lendas, mas muito resistente e praticamente liso. Como quase todos os outros artefatos de canalização, seu propósito inicial se perdeu conforme os conflitos foram desestabilizando e reorganizando o mundo. Tem quem acredite que o número 3 marcado nele, aliás, a única coisa marcada nesse bastão, se refere aos tais juramentos. Mas como os juramentos surgiram antes da cerimônia de amarração deles, esse número deve significar outra coisa completamente diferente. Sabemos disso inclusive porque ele foi usado com apenas um juramento, que passou a ser o segundo, mas que também foi usado com mais de 3. Temos isso na série de TV, quando Moiraine é expulsa da torre, e temos nos livros durante a investigação sobre o Black Ajah. Nós só não sabemos se há um limite de amarra, o que parece não haver. Durante a cerimônia dos juramentos, a aceita sente por cada um deles uma pressão das amarras sendo enfiadas em sua carne pela linha do espírito canalizada. No Wheel of Time Companion, essa pressão é descrita como o uso de uma roupa apertada que as cobre da cabeça aos pés. A pressão vai diminuindo conforme o tempo vai passando e desaparece depois de cerca de 1 ano. Ela volta a ser sentida e vira uma barreira física contra a quebra dos juramentos quando, por exemplo, uma Aes Sedai tenta mentir, o que vimos na série com Moiraine procurando como dizer para Alan que Randy tinha morrido, sem dizer que morreu, já que ela sabia que ele estava vivo. Então ela diz que ele se foi, porque é uma frase ambígua. E é uma mentira desde a mais simples possível, quando uma personagem se revela Black Ajah simplesmente por deliberadamente dizer que é verde, um vestido que claramente não era verde. A mentira precisa ser deliberada. Uma juramentada pode dizer que algo ocorreu, ainda que não tenha ocorrido, desde que ela tenha como verdade o ocorrido, ainda que seja mentira. Se for a mentira de outra pessoa ou o desconhecimento da verdade, a Aes Sedai pode mentir, fora todas as vezes que elas dizem ainda meias verdades, como quando Moiraine diz para os Mantos Brancos que está indo até uma irmã sua, já que todas as Aes Sedai são suas irmãs, na Irmandade das Aes Sedai. O miserável é um gênio! É a especificidade do terceiro juramento, por exemplo, que permite a Ajah Verde existir, que é a Ajah que mais que qualquer outra usa o poder único como arma, mas sempre contra as forças do mal. Claro que aqui temos uma falha. Se a Aes Sedai acreditar que tal pessoa é um Darkfriend, estará livre para usar o poder único contra a pessoa, mesmo que ela não seja de fato um Darkfriend. A barreira dos juramentos existe na medida do conhecimento da canalizadora sobre o fato. Jurar com o bastão confere 2 efeitos colaterais às Aes Sedai. Lhes dá o aspecto de não ter idade, mas também lhes remove séculos de longevidade. É dito no Wheel of Time Companion que é o cumulativo dos 3 juramentos que causa o aspecto sem idade. Então há que se pensar quais os efeitos colaterais físicos
nas canalizadoras que juraram mais de 3 deles. Antes do juramento ser amarrado, as Aes Sedai mais poderosas poderiam viver até 8 séculos, com seu envelhecimento retardado, mas com algum envelhecimento, tipo a ter 600 anos e parecer ter 50. Essas duas informações foram se perdendo com o tempo, e só o contato com canalizadoras como as do povo da água, do Zeyel e da sociedade é que as novas Aes Sedai se deparam com as diferenças na longevidade e nas feições entre canalizadoras amarradas e não amarradas pelos juramentos. O miserável é um gênio! Gostou desse vídeo? Curte, compartilha com os amigos, me conta aí nos comentários qual a sua visão sobre os 3 juramentos e quais as partes em The Wheel of Time que você achou muito mais interessante quando eles foram burlados. Depois eu volto com mais conteúdo do tipo. Também me deixa nos comentários quais outros conteúdos do lore de Wheel of Time você quer ficar sabendo. Depois eu volto com mais conteúdo. Até!